Então, para treinar aqui e finalizar esse tópico, foi dado aqui uma caixa de transmissão de um estágio. Então, vocês estão vendo aqui o eixo piloto, o eixo de entrada aqui, o eixo de saída, e aí os engranamentos aqui. As engrenagens foram numeradas, a relação da primeira até a quinta marcha foi dada, e aí ele me deu aqui o número de dentes de alguma das engrenagens. Então, o objetivo aqui seria o de determinar qual é o número de dentes do par que está faltando, que são as outras aqui, em função da relação de transmissão, e depois traçar o fluxo de torque dessa caixa aqui. Então, sabendo que o torque do motor ele entra por aqui e ele vai sair pelo diferencial, esse lado aqui ou por esse lado aqui, tanto faz, mas sairia para cá. Então, sabendo a entrada aqui e a saída para cá, eu quero determinar qual é o fluxo de torque para cada uma das relações de transmissão aqui, para cada uma das marchas. Então, tente resolver esse exercício antes de continuar no vídeo. Resolvendo o exercício aqui. Então, a primeira parte lá, para determinar o número dos dentes que estão faltando, só enxergando aqui. Então, o torque, ele entra aqui pelo eixo de entrada e vai sair aqui no eixo de saída aqui. Então, seria o torque da caixa. E aqui o torque do motor. Vou pegar um exemplo aqui de um fluxo. Como é de um estágio, então ele vem daqui, por exemplo, para cá, e aí sai aqui por esse lado aqui. O que eu sei da relação de transmissão? A relação de transmissão aqui, ele vai ser, como ele me deu o número de dentes, vamos trabalhar com o número de dentes aqui. Então, o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Agora, analisando aqui. Quem é a primeira marcha? Então, a mesma ideia que a gente pensou antes lá. Aquele que tiver o diâmetro, o raio do pinhão menor e coroa maior, vai ser a relação mais reduzida, ou seja, a primeira marcha. Então, se eu olhar de todos aqui, esse diâmetro em relação, aliás, esse diâmetro em relação a esse aqui, então seria esse aqui dividido por esse. Mesma coisa desse aqui, eu vou ver que esse diâmetro aqui, do 2, dividido pelo diâmetro do 1, na imagem aqui, ele seria a maior razão. Então essa aqui naturalmente seria a primeira marcha. Uma forma mais simples de eu enxergar isso seria só ver a linha de contato. Então aquela linha de contato que estiver mais para cima, que o desenho não ajuda muito, mas aquela linha que estiver mais para cima é a primeira marcha. Então essa linha aqui representa a primeira marcha. O que eu sei então na hora de escrever, por exemplo, para a primeira marcha? Então a primeira marcha aqui, se a gente identificou que a primeira marcha é entre o 1 e o 2, e o 2 é a coroa, então seria o número de dentes da segunda dividido pelo número de dentes da primeira. E isso, ele já me deu a relação da primeira como sendo 4,27. Como o número de dentes do 2 já foi dado, como sendo 47, então se vocês olharem lá no enunciado, esse valor aqui, ele já foi me dado como sendo 47, então substituo aqui por 47 e isolo o Z1. Então, de forma muito tranquila, né, muito simples, multiplico incluso aqui, então fica 47 dividido por 4,273. Isso me dá, então, 11 dentes. Vou colocar um aproximado aqui, que as contas nem sempre vão ser inteiras. Então, quando eu tiver lá uma relação de transmissão, esse valor vai ser dado pela dinâmica veicular. E aí pode ser que eu tenha já pré-definido algumas engrenagens em função do tamanho da caixa, da padronização que se utiliza dentro da fabricante de caixa de transmissão ou da própria montadora.
e aí eu vou procurar e determinar qual é o par que eu preciso para atender então aquela relação de transmissão. E aí, por exemplo, seria um exercício desse tipo aqui, e aí o número de dentes aqui que eu preciso para o pinhão na primeira marcha seria de 11 dentes. Se essa razão aqui ele for bem, a chance dele ser um valor não inteiro e ser um número fracionado é alto. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar pelo maior valor inteiro, porque não tem como eu montar uma engrenagem com o número de dentes quebrado, né? Com não inteiro. Isso significa que a relação de transmissão, ela normalmente ela não vai ser cumprida exatamente. Então, dependendo da geometria que eu vou conseguir construir na caixa, não vou chegar exatamente naquela relação de transmissão e vai ter uma pequena diferença que depois o pessoal lá na dinâmica veicular vai precisar revisar e ver se com esse layout, com essas dimensões e número de dentes, se vai atender ou não aquele cálculo inicial, né, da dinâmica. Então a gente faz isso para as outras marchas também e vamos determinando quais são os outros números de dentes. Então, por exemplo, aqui já coloquei na tabela aqui o par aqui. Então a primeira marcha, ela na relação aqui da primeira para a segunda engrenagem, a segunda marcha aqui, vocês estão vendo que essa linha aqui, depois dessa aqui, aquela que vem para baixo aqui, logo em seguida, é esse par aqui, então de 3 para 4. Engrenagem 3, a gente não sabe qual é o valor, da 4 foi dado lá como 47. A relação é de 2,238, faço a mesma coisa aqui, divido lá o 47 pelo 2,238, determino o número de dentes. E assim por diante, faço também. Então depois, terceira marcha, a quarta marcha e a quinta marcha. E consigo determinar quais são os números de dentes de cada uma delas. Então, calculando para cada uma das marchas que nós temos as relações de transmissão e um dos pares de engrenagem, ficaria alguma coisa assim. Então, aproximado, né, todos eles, aproximado para o maior valor inteiro, que a gente calculou agora 11 dentes lá no pinhão da primeira marcha, a segunda marcha seria 21, no pinhão, as outras eram na coroa, só cuidado que muda aqui a posição da equação, né, na hora que vocês fizeram, deve ter percebido isso. E aí, terceira, quarta, quinta, 56, 36 e 30 dentes, respectivamente. Aí, então o problema aqui, bem simples, no cálculo da relação de transmissão para uma caixa de um estágio. Se fosse para 2, 3 estágios, então eu vou só calcular para cada par qual é a relação de transmissão e aí o que for sequencial em série, vou multiplicando a relação da anterior com a que eu estou trabalhando até a saída da caixa de transmissão. Já vou só adiantar aqui, quando a gente chegar lá no final, lá no diferencial, a relação de transmissão do diferencial, que também gera uma redução, ela vai ser multiplicada com a da saída da caixa. Então, vai ser tudo em série aqui. O segundo item, que seria o fluxo de torque, vai ser já uma consequência daquilo que nós fizemos antes. Então, a gente vai marcar aqui qual é o fluxo de torque. Então, se eu considero aqui, por exemplo, qual vai ser a representação do fluxo de torque que normalmente nós vamos trabalhar e que usualmente vocês vão encontrar no catálogo técnico do fabricante de transmissão. Ela vai representar aqui as linhas verticais na direção aqui onde estão indicados o par de engrenamento e aí o número de eixos que eu tenho aqui. Como eu tenho um eixo de entrada e um de saída, então eu vou usar duas linhas para representar aqui. Uma de entrada, depois uma de saída. O fluxo de torque vai ser indicado pela linha vertical de qual é a engrenagem que é utilizada para gerar essa relação de transmissão aqui. Então, por exemplo, a primeira marcha, então a gente tem aqui, que a gente tinha visto antes, né? Que o pinhão com o menor diâmetro, esse aqui é a coroa com o maior diâmetro, esse aqui, então a relação da primeira, ele seria dado nesse par aqui, no desenho. Então a primeira marcha ele vai vir para cá, isso aí aqui pelo diferencial. A segunda marcha, mesma coisa, então ele entra aqui. A segunda marcha aqui seria
o segundo nível aqui, então a razão entre coroa e pinhão que fosse o segundo maior aí do grupo, então seria aqui saída pelo diferencial. E aí assim por diante. Terceira marcha seria a mesma coisa. Quarta marcha. E aí a quinta marcha. E aí cada uma delas aqui, entrada e saída, entrada e saída. Então a indicação que a gente vai fazer do fluxo de torque vai ser basicamente isso, manter essas linhas aqui verticais e as linhas horizontais. Nas linhas horizontais representam os eixos. Se tiverem dois estágios, vai ser aquela linha de cima, vai representar tanto o eixo de entrada quanto de saída, se for dois estágios. E a de baixo representaria o eixo secundário intermediário. Nesse caso aqui é um estágio só, então seria direto da entrada para a saída aqui. E aí a gente desenha o fluxo de torque. Normalmente nos manuais das caixas de transmissão, ele indica aqui do lado, do lado da marcha, qual é a relação de transmissão de cada uma delas. Então, no nosso caso aqui, eu indicaria aqui, então, a relação das marchas aqui, que foi um dado de entrada, né? Mas pode ser que no exercício ele peça para vocês calcularem. Então, a primeira marcha, a segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, e quinta marcha. Então, essa seria a resposta final lá do item B, representando o fluxo de torque, e aí, adicionalmente aqui a indicação da relação de transmissão de cada marcha e da caixa.